um dos problemas grandes do mundo, que é falei que é o aumento da diabetes e da obesidade, a diabesidade, é pelo aumento do consumo do açúcar. Você vai ficar surpreso agora. Per capita, o Brasil é o primeiro país do mundo que mais ingere açúcar. Per capita. Do mundo. Nós somos o primeiro colocado. Quer dizer, nós ingerimos açúcar em excesso. Quando você ingere açúcar... Então não é à toa que a gente está com esses índices altíssimos de obesidade infantil. Quando a gente ingere açúcar, a primeira coisa que sobe é a insulina. E a insulina é um hormônio que envelhece rápido, entendeu? Quem ingere muito açúcar envelhece rápido. A insulina engorda, a insulina perturba a leptina. A leptina é um hormônio que é o seguinte, você sabe quando você vai na churrascaria e até você está adorando a carne e tal, aí chega uma hora, vem o garçom trazendo a carne, quando ele chega na sua mesa, você empurra o seu prato e fala assim, para mim, chega. Não passa isso pela sua cabeça? Sim. Pois é, nesse momento, o núcleo ventromedial do hipotálamo se saturou com leptina. A leptina chegou ali, a leptina é o hormônio da saciedade. Só que quando você come açúcar, você baixa a sensibilidade à leptina. Do mesmo modo que você tem resistência insulínica, você tem resistência leptínica. Tende a comer mais. Aí você tende a comer mais. Então vou te dar um exemplo. Eu pego 2 jovens de 15 anos. Para o primeiro eu dou uma Coca-Cola, para o segundo eu dou água. Aí nós vamos para a sala de almoço. Quem tomou a Coca-Cola vai comer mais. Porque a leptina agora está prejudicada de subir. Entendeu? A insulina baixa e o triglicérido baixo, é só você cortar doce, carboidratos da sua vida. Você não precisa de remédio nenhum. É só você controlar a sua boca. Porque nós estamos viciados em açúcar. O açúcar vicia. Se você colocar um montinho de açúcar, um montinho de cocaína e soltar um camundongo, ele fica no açúcar. Vicia ele mais do que a cocaína, pra você ter uma ideia. Vicia ele mais do que a heroína. Quer dizer, nós somos viciados, vocês são viciados em açúcar. Essa é a grande verdade. Quando eu digo açúcar, não é só açúcar, açúcar. É o pão, é o bolo, é o pastel, é a massa. Tudo isso termina em carboidrato no corpo. Por que você não enconra pão lá fora? Por que você não encontra bolo lá fora? Por que você não encontra pãozinho doce lá fora? Porque você está aqui para melhorar a sua qualidade de vida. Eu vou te dar um discurso ali. Você tem que comer fruta. E vou deixar o diferente? Não. Espero que com isso você vai sendo treinado. Porque nós somos treinados com açúcar. A vovó, o vovô chega para o netinho para agradar, traz um pirulito, traz uma balinha. O vovô chegou, vai ganhar uma balinha. Isso acostumou. Então, açúcar significa carinho, amor, cuidado que o vovô, a vovó, a mamãe dava. Quando você chora, machuca, ganha um docinho. Aí vira hipocondríaco. Tá bom? Então, essa resistência insulínica que está adoecendo o mundo, tá? Que está adoecendo o mundo por causa do excesso de açúcar, olha só, ela causa doença cardíaca coronariana, ela causa hipertensão, ela causa diabetes, ela causa obesidade. Inclusive tem uma doença hoje que você sabe que a Organização Mundial de Saúde juntou essas duas doenças e chama elas de diabesidade. Tem uma doença nova para você levar para casa. Chama-se diabesidade. É a combinação de diabetes com obesidade. Criou-se uma doença nova aqui, ó. E, finalmente, os acidentes vasculares cerebrais, que é a terceira principal causa de morte. A primeira principal causa de morte é doença cardíaca coronária. A segunda principal causa de morte é câncer. A terceira principal causa de morte é stroke, é derrame, é acidente vascular cerebral. Olha só, tudo isso aqui, ó, doença cardíaca coronária, hipertensão, diabetes, obesidade, acidente vascular cerebral, é tudo causado por resistência insulínica. E resistência insulínica tem a ver com a quantidade de açúcar que você ingere. E de carboidrato. Você cortou o carboidrato, você não precisa de mais nada. Você começa a secar, você começa a enxugar, você começa a emagrecer, tem nada, não tem problema nenhum. E a sua saúde começa a melhorar. É tão simples, pô. Tão simples, e cria-se tanto problema. Primeira coisa, você ingere mais açúcar do que deveria.
todo mundo aqui, nós somos viciados em carboidratos. Se você pegar um ratinho no laboratório, colocar um prato com açúcar, um prato com cocaína ou com heroína, ele prefere o prato com açúcar. Açúcar é mais viciante do que cocaína, pra você ter uma ideia. As pessoas são viciadas em açúcar e não sabem disso. Agora você olha o absurdo. Você leva o seu filho no final de semana para passear com você na Wolf. Aí você compra um sorvete com 2 bolas para você e compra um sorvete com 2 bolas para ele. Ele pesa 5 vezes menos que você. É como se você tivesse dado para ele 10 bolas de sorvete. Só que isso não passa pela cabeça do pai. Ele dá 2 bolas para o filho. O filho tem 5 anos e agora ele é 5 vezes mais leve do que o pai. E o pai vai tomar 2 bolas de sorvete e o filho vai tomar 2 bolas de sorvete. Na realidade, você deu para o seu filho 5 vezes 2, 10 bolas de sorvete. E o estrago que isso causa no organismo da pessoa é absurdo. Só que não faz ficar bêbado. Se fosse álcool, embebeda, aí você determinaria. Mas como não embebeda, isso não é nada. E assim vai. A criança começa a ficar obesa. Hoje nós temos uma epidemia de obesidade. Você olha aí na rua, a maioria das pessoas estão obesas por excesso de açúcar. Esse é o grande vilão da história. Então você pergunta assim, do ponto de vista nutricional, o que eu posso fazer? Reduza ao máximo possível os seus carboidratos. Eles fizeram um estudo recente na Austrália, pegaram descendentes de aborígenes que viviam, os ancestrais viviam no mar, mas que eles tinham mudado para a cidade e tinham ficado diabéticos, pegaram esse grupo de diabéticos tipo 2, levaram de volta para a floresta por 3 semanas. Todos normalizaram a glicemia. Não precisa de remédio para diabetes. O que o médico faz? Não, você agora vai precisar tomar insulina. Então eu vou te ensinar a fazer o cálculo. Quando você comer tanto de açúcar, você toma tanto de insulina. Aí o estrago está feito, porque a insulina é um hormônio que envenena, é um hormônio que mata, é um hormônio que envelhece, é um hormônio que adoece. Não é eu calcular quanto que eu preciso de insulina, é eu baixar o meu nível de carboidrato e aí eu não preciso usar insulina. E aí eu restauro a minha saúde. Então é muito mais simples do que você pensa. Quem tem diabetes não tem deficiência de remédio, tem excesso de carboidrato. A sua insulina não está funcionando bem. Então eu tenho que procurar produtos, como estava mostrando no Globo Repórter, os bioflavonoides das frutas, elas baixam, aumentam a sensibilidade à insulina, baixam o nível de glicemia. Eu não preciso tomar remédio. A minha mensagem é muito simples. Apesar de eu ter trabalhado 8 anos e meio na indústria farmacêutica dos Estados Unidos, a minha mensagem é o seguinte: procure evitar ao máximo o remédio. Porque a natureza divina já nos deu todos os produtos que nós precisamos para ter saúde e viver bem. Eu tenho uma frase que eu digo assim, Sérgio: o grande segredo da vida é você morrer jovem o mais tarde possível. Uma lâmpada, quando queima, segundos antes dela queimar, ela está brilhando em toda a sua magnitude. Então, não adianta eu ficar 20 anos doente para morrer. Eu quero viver intensamente até a véspera da minha morte. Igual a lâmpada. Queimou, acabou. Mas no dia anterior estava brilhando. Entendeu? Nós somos viciados em carboidrato. É tão difícil você ficar longe do açúcar que é quase um martírio, porque quando você ingere o açúcar, você imediatamente aumenta a sua dopamina. A dopamina faz a gente ficar mais feliz. Então a dopamina estimula você para a vida. Então você está num ciclo vicioso, viciado. Tanto açúcar é tão viciante que eles pegam ratos e colocam numa bandeja, num pires eles colocam açúcar, no outro pires eles colocam cocaína. E eles filmam esses ratos por 24 horas e eles passam muito mais tempo no pires que tem açúcar do que no pires que tem cocaína. Ou seja, no frigir dos ovos, açúcar é mais viciante do que cocaína. E quando você ingere mais carboidrato que você deveria, a sua insulina sobe. E você desenvolve uma coisa chamada resistência insulínica, que termina em diabetes. É uma doença que vem crescendo absurdamente no mundo. É uma doença que praticamente não existia na antiguidade. Você deve conhecer ou ter um parente diabético. E a diabetes tipo 2, que é a mais comum, 95% é tipo 2. Os 5% é o tipo 1, que geralmente ocorre na juventude e precisa de insulina.
a tipo 2, que é a chamada diabetes do adulto em geral. Hoje o termo já não se aplica mais. Você encontra americanos com 9, 10 anos de idade, 12 anos já diabéticos. Então é impressionante a quantidade de diabético no mundo. E o conceito que se tem erradamente em medicina é que diabetes é uma doença progressiva e que você não tem nada que você possa fazer. Você tem que tomar remédio. E aí vem as amputações, vem cegueira, vem transplante de rim, vem transplante de fígado e etc. Mas o fato é que se você fizesse, como eles fizeram, eles pegaram um grupo de aborígenas. O que são aborígenas? São os nativos australianos, que os pais, os avós viviam na floresta. E eles, filhos desses netos, vieram para a periferia da cidade, na cidade de Sydney. Eles pegaram esses indivíduos, seriam os índios deles, que estão morando na periferia. Como tem aqui no Brasil, você vai em Campo Grande, você vai em Cuiabá, você vê índios morando na cidade. Então, os índios ali, australianos, chamados aborígenes, como eles têm uma genética para poder sobreviver à fome, eles têm um tipo de gene chamado Trifid gene, que é o gene parcimonioso, é o gene da economia. Quando põe fartura para ele, principalmente na forma de carboidrato, eles desenvolvem diabetes. Todos eles ficam obesos e todos eles desenvolvem diabetes. Então, eles pegaram um grupo de 30 obesos diabéticos na periferia de Sydney, na Austrália, e levaram esses de volta aos seus ancestrais. Eles foram viver durante 3 semanas ininterruptas, comendo a comida que os avós deles comiam no mato, lá na floresta. Em 3 semanas, todos curaram a diabetes. Não tinham mais problema de glicemia. A glicose de todos eles normalizou. E a insulina de todos eles normalizou. Por apenas tratamento, onde tirou o carboidrato. Aí você fala assim, eu quero comer isso, então eu vou tomar esse remédio. A ponto de você ter que ingerir insulina. Insulina é um hormônio que causa diabetes, por incrível que pareça. Eu não estou aqui para discutir esse conceito, porque o nosso tempo não permite, mas você vai ver que quanto mais insulina você tiver no sangue, mais resistência insulínica você tem, mais predisposição, mais diabetes vai pior. Isso entra num ciclo chamado vicioso. Entendeu? Entre o mascavo e o refinado, 1000 vezes o mascavo. Porque o mascavo é nutriente. O refinado, o açúcar branco, não é refinado. Aquilo ali é o que sobrou. Foi tirando, sobrou só aquilo ali, que é o sabor. É uma caloria vazia. Agora, você é viciado em açúcar. Se você puser açúcar num pires, heroína no outro, o ratinho vicia mais no açúcar do que na heroína. Pra você ter uma ideia. O quanto que é viciante. As pessoas não se dão conta do quanto que elas são viciadas em açúcar. Você tem que, a princípio, você tem que ter força de vontade. Os primeiros dias você vai sofrer. Mas depois que você acostumar, o seu corpo vai reagir de uma forma muito grande. À medida que você envelhece, você oscila mais a insulina. E a oscilação da insulina dá mais vontade de comer doce. Pois é, você não é só motivação, não. Se você com 55 anos, você tem que fazer um check-up com o seu médico, para ver se tem alguma coisa que precisa ser arrumada. Pode ser que a sua glicemia esteja elevada, pode ser que o seu ácido úrico esteja elevado, pode ser que existe os seus triglicéridos estão elevados, porque às vezes não é só força de vontade que resolve isso. Você tem que fazer uma bateria de testes para ver se realmente, do ponto de vista fisiológico, se você está bem. Entendeu? Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Se fosse uma pessoa de 20, é diferente. Aí dificilmente uma pessoa de 20 está doente. Mas a partir dos 40, a gente tem que fazer o check-up para ver o que está acontecendo. Se existe alguma coisa bioquimicamente equivocada com você. A solução é muito simples. Eu não estou dizendo que é fácil. Ela é simples. Nem tudo que é simples é fácil. Andar num cabo de aço de um prédio para o outro é muito simples. É um pé na frente do outro. Só isso que você tem que fazer. Mas não é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. Curar diabetes é muito simples. É só você diminuir drasticamente a sua ingestão de carboidratos. Não é fácil. Por quê? O açúcar, o carboidrato, vicia mais do que cocaína. Eles fizeram estudo em ratinhos, em camundongos,
onde eles colocavam um pratinho com açúcar, um pratinho com cocaína, e misturado com água, a água, do jeito que o gato, o ratinho, o camundongo, beber, e os camundongos filmavam, eles passavam muito mais tempo na água que tinha misturado açúcar do que na água que tinha misturado cocaína. E foi mostrado que é mais viciante. Nós estamos viciados em açúcar e não nos damos conta disso. Nós alteramos o nosso paladar para fazer isso. E quando você tem esse açúcar, você tem um aumento de resistência insulínica. Então, para que ocorra a fermentação, é necessário o açúcar, né? E o açúcar, então, ele vai realmente ocasionar, né, a formação do álcool. Por quê? Por exemplo, a matéria-prima de uma bebida alcoólica é a cana-de-açúcar. O açúcar também vem da cana-de-açúcar, né? Um é sólido, o outro é líquido. Um vai chegar mais rápido no cérebro, o outro menos, né? Com um tempo menor, mas vai chegar. Então, muitas pessoas não bebem bebida alcoólica, mas gostam muito de sobremesa, né? Então, elas sempre deixam espaço para a sobremesa. E aí acontece a fermentação. Aí vem aquele sono após o almoço, aquela letargia, aquela indisposição, ou a irritabilidade, né? E aí acontece todo esse processo. E o intestino sofre, né? O alimento não é absorvido. E quando você fermenta, quase 80% do alimento que você ingeriu, você perdeu. Então a pessoa fica mal nutrida. Né? Então ela comeu muito bem, de repente ela comeu arroz integral, salada, né, vegetariana, tudo, mas ela fermentou aquele alimento. Então ela não teve uma boa absorção. Então os nutrientes, ela vai ficar com carência de nutrientes, de vitaminas no organismo dela, entendeu? Então, realmente é importante. Então, é importante se você tem necessidade de comer um doce, né? Geralmente, eu tenho uma necessidade de comer um docinho depois do almoço. Atente se você está ingerindo mais alimentos integrais. Porque muitas vezes a falta de um mineral chamado cromo é que faz essa vontade do doce. Então, se você aumenta os seus alimentos integrais, né, principalmente o arroz integral na hora do almoço, né, aumenta a quantidade, mastiga bem esse alimento, e você vai perceber que a sua necessidade daquele docinho após o almoço vai diminuir. E essa questão de produção de álcool pode começar lá na primeira infância, quando a mãe coloca açúcar no leite. Olha isto. Né? Então, depois o bebê... tem gente que fala que os bebês não dormem por aí, né? Acho que dá uma... É verdade. Aquele bebê que chora muito, irritado, né? Muitas vezes, ou a mãe que amamenta e come muito doce, ela pode estar transmitindo isso para o filho, ou ela está colocando açúcar no leite. O bebê acabou de nascer, ele nem sabe que existe o açúcar, né? Então o paladar dele ainda está se formando. Então, nem leite, com certeza, né? Nem o leite deveria tomar. Nem o leite de origem animal ele deveria tomar, né? Porque não foi feito para isso. Não consumir tanto carboidrato, isso é importante. O carboidrato mal digerido, ele propicia o crescimento de uma bactéria intestinal ruim chamada Clostridium difficile. O Clostridium difficile causa um estrago muito grande no intestino e favorece o crescimento de cândida. Então é preciso muito cuidado, vocês têm que evitar o consumo de farinhas refinadas. Não use açúcar branco, não fica comendo doce, pão branco, macarrão branco, arroz branco, sabe? Diminua o amido da alimentação. E para combater o processo já instalado, o que o senhor recomenda, doutor? Probióticos, principalmente. Probióticos. Todo mundo devia fazer uso de probióticos, são compostos de lactobacilos. Quanto mais famílias de lactobacilos contiver no probiótico, melhor. Mastigar 40 vezes cada porção, não tomar líquidos durante a refeição, aprender a combinar alimentos, isso é importante. Come fruta antes de se alimentar e não depois. Sempre antes. A sobremesa de fruta transforma em antemesa. Você já vai melhorar